Ok? Eu queria ver o meu áudio, como é que tá. Estão ouvindo? Seu áudio. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores.
Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação.
E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Bom dia, bem-vindos ao painel de avanços do setor mineral na área da saúde e segurança na era da pandemia. Sou Cláudio Janodro, gerente de saúde integrada da Samarco, e vou ser o moderador desse painel. Queríamos aqui agradecer a presença do Ivan de Paula Rigoletto, diretor de saúde, segurança e desenvolvimento sustentável da Yamana Gold, o Adriano Márcio Soares, gerente corporativo de SSO da Nexa, e Antônio Fábio Magalhães do Carmo, gerente corporativo de SSO e RM da Anglo América Brasil, que vão participar do nosso debate. O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. No nosso evento virtual, conta com patrocínio master da Mineração Usiminas e patrocínio ouro da Anglo Gold Ashanti, Kinross e da Sul. Nós temos aqui um objetivo de contextualizar em meio aos impactos da pandemia como é que estão os avanços do setor mineral na área de saúde e segurança. O setor de mineração desempenha ativamente um papel fundamental de transformação, com grande responsabilidade diante de seus profissionais e sociedade. E como protagonista na economia e ambiente de negócio, estamos expostos a uma série de riscos estratégicos e operacionais, e dentre esses os riscos voltados às questões de saúde e segurança, que é tema desse painel. Então, fiquem à vontade para interagir com o chat do painel. Ao final, passaremos as perguntas aos participantes e fiquem bastante à vontade e participativos. Para iniciar o painel, chamo Ivan de Paula Rigoletto, diretor de Saúde, Segurança e Desenvolvimento Sustentável da Yamana Gold. Por favor. Bom dia a todos, bom dia Adriano, bom dia Antônio, bom dia Cláudio, bom dia a todos os participantes, é um prazer estar aqui, agradeço demais a organização do evento por ter se lembrado aí de nós da Yamana para estarmos presentes nesse painel. Bom, como colocação inicial, eu acho que é importante dizer que nós, profissionais de saúde e segurança, a gente, tudo isso que está acontecendo, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na nossa vida profissional, e nós, em todas as empresas, a gente está tendo que lidar com essa situação de pandemia pela primeira vez na nossa carreira. O único exemplo que chega perto é o exemplo do H1N1 de 10, 12 anos atrás, mas que foi uma coisa muito, muito diferente e muito menos intensa do que está sendo essa questão aí do Covid. E isso também está sendo difícil para as empresas internalizarem nos seus processos de tomada de decisão esse assunto. Porque o que a gente faz, o que a gente decide, para onde a gente vai, quando praticamente ninguém tem uma resposta precisa e assertiva sobre para onde ir. E quando a gente fala de Covid, a gente não tem, é uma crise que não termina. Tá? A maioria das crises, das situações de emergência com as quais a gente lidou, elas têm um começo, um meio e um fim. E essa crise ela não termina. Então, isso é um outro fator que traz. E por outro lado, também, não tem nenhuma ciência de foguete nas medidas que estão sendo tomadas. Vamos pegar o nosso caso lá da Yamana. A gente tem uma operação em Jacobina e a gente definiu uma série de atividades e de ações de caráter reativo, de caráter proativo, de caráter preditivo, e a gente vem tomando. Quando a gente chegou a algo perto dos 80 dias, mais ou menos, de um processo que começou lá no final de fevereiro, a gente fez um balanço e a gente tinha mais de 100 atividades já desenvolvidas entre ações internas e externas. Então, e todo mundo aprendendo. E não passa um dia, não passa uma semana que a gente não tem um assunto novo, que a gente não traz uma questão nova e que a gente não aprende alguma coisa. Aquilo que lá no começo, em fevereiro, a gente tinha como
a praxis, o business as usual, que era o isolamento social, a questão do álcool gel, das máscaras. Hoje isso virou uma realidade assim praticamente definida já dentro dos nossos processos e de todo mundo. Então agora cabe a gente entender um pouco a realidade e seguir da mesma maneira, e seguir usando metodologia de solução de problema e tentar, na medida que as coisas forem aparecendo, tomar as melhores decisões possíveis, cada um na sua empresa, cada um do seu jeito. Muito obrigado aí. Encerro por aqui por enquanto, Cláudio. Obrigado, Ivan. Agora, a palavra para o Adriano Márcio Soares, gerente corporativo de SSJ da Nexa. Adriano, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Ivan. Bom dia, Antônio Fábio. Bom dia, Cláudio. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, aí, o IBRAM pela oportunidade. É muito bom estar aqui nesse painel compartilhando com vocês um pouco das iniciativas que as empresas de mineração têm feito, têm realizado no âmbito da pandemia do Covid-19. Eu sou Adriano Soares, sou gerente de saúde e segurança corporativa da Nexa. Hoje a minha sede está aqui em Lima, estou falando aqui diretamente de Lima, no Peru, mas o meu escopo de atuação dentro da empresa é global, né? A experiência que a gente vai compartilhar aqui nessa conversa de hoje é um pouco da experiência das atuações da Nexa, tanto no Brasil como aqui no Peru. Num contexto muito rápido, a Nexa é aí a 4ª maior produtora mundial de zinco. A gente também produz outros metais como chumbo e cobre. Nosso produto alcança aí todos os continentes. Nós somos hoje mais de 17 mil trabalhadores entre próprios e terceiros, e conforme eu comentei, nossas operações de produção hoje estão concentradas no Brasil e no Peru. Eu acho que o Ivan trouxe um tema bem interessante, porque esse cenário da pandemia, ele surpreendeu a todo mundo, né? Não foi diferente com a Nexa e, claro, que também não foi diferente com o setor mineral. Nós tivemos que nos reinventar numa velocidade muito grande, com várias mudanças técnicas, com várias mudanças de legislação, mas sempre muito consciente do nosso papel como empresa de mineração, seja aí na preocupação genuína com a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores, seja na implementação, na criação de novos protocolos, seja na busca incessante aí pelas informações e recomendações técnicas que a gente precisou buscar e acompanhar, seja na preocupação da continuidade das nossas operações, né? Durante esse período a gente tem discutido de que forma, de que maneira que a gente continua com as nossas operações diante desse novo cenário. E também é um momento em que a gente teve que fortalecer o relacionamento existente com os principais stakeholders nas comunidades em que a gente atua. Eu queria ressaltar aqui, como opinião, 3 pontos que eu vejo importantíssimos de impactos da pandemia sobre o ponto de vista de saúde, segurança e responsabilidade social. Internamente, esse cenário afeta diretamente os nossos trabalhadores, é um efeito direto sobre a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores, quando a gente fala de probabilidade de contágio, quando a gente fala de afastamento do trabalho, quando a gente fala de saúde mental num momento como esse. Do ponto de vista externo, a pandemia traz, sim, efeitos sociais e econômicos nas comunidades que a gente atua, né? Questões de maior vulnerabilidade social, diminuição de renda, diminuição de oferta de trabalho, e traz também um impacto indireto nos temas de imagem e reputação. Então, nosso nível de atuação, ele precisa ser direcionado exatamente para poder mitigar os impactos internos, os impactos externos e os efeitos, claro, em imagem e reputação da empresa. E nós, como empresa de mineração, a gente sempre foi muito protagonista nas cidades, nos lugares, nas comunidades onde a gente atua, e isso não seria diferente no momento de pandemia, né? Por exemplo, uma das questões que nós temos influência direta nesse processo de transformação, de protagonismo das comunidades que a gente atua, é exatamente nesse processo de formação de cultura de saúde e segurança dos nossos trabalhadores. E claro que isso não seria diferente no cenário de pandemia. Nós, como empresa, nós enfrentamos isto com um conjunto de ações muito bem estruturados, né? Nós estruturamos isso em 6 pilares, um pilar
de gestão, um pilar de medidas de controle, um pilar de assistência à saúde dos nossos trabalhadores, um pilar aí de suporte laboratorial, um pilar de comunicação e um pilar de inovação e tecnologia. Cada um desses pilares tem um processo bem interessante, né, no enfrentamento da pandemia, e cada um cumprindo aí com o seu papel. Rapidamente, nós vamos poder aí detalhar, discutir um pouco mais durante essa live de hoje, mas nós tivemos que trabalhar medidas de controle, nós tivemos que trabalhar o nosso processo de gestão, indicadores para poder medir e direcionar o nosso nível de esforço, nós tivemos que pensar em processos de assistência à saúde dos trabalhadores, principalmente para casos, né, que poderiam surgir, que podem surgir e que podem chegar a uma situação moderada a grave. Tivemos que trabalhar aí no suporte laboratorial com todos os testes, provas que estão disponíveis no mercado. Tivemos que intensificar o nosso processo de comunicação para essa transformação do novo normal e estar atentos aí à inovação e tecnologia. Todo esse cenário com uma preocupação muito grande dos temas sociais, porque a gente realmente sabe do nosso papel, da nossa responsabilidade no desenvolvimento social e do protagonismo da indústria da mineração. É isso como introdução inicial. Obrigado, Antônio. Agora eu gostaria de ouvir... Obrigado, Adriana. Agora eu gostaria de ouvir Antônio Fábio Magalhães do Carmo, gerente corporativo de SSO, RM da Anglo América Brasil. Por favor, Antônio. Então, ok, obrigado, Cláudio. Estar aqui com todos vocês aí, com o Ivan, o Adriano, o pessoal também do IBRAM, satisfação mesmo por estarmos aqui conversando a respeito do tema que é tão importante e trouxe realmente uma mudança em todo o planejamento aí das nossas empresas, né, do ponto de vista de saúde e segurança. Trouxe um aprendizado também muito grande e, como o Ivan ele comentou, esses temas não estavam nos nossos cursos e na formação que todos nós fizemos. Mas é interessante que toda essa prevenção, esses planos de contingência, nós tínhamos estudado. Mas eu acho que nós sempre fizemos isso e nunca pensamos que fosse ser preciso realmente entrar em prática esse conjunto de procedimentos emergenciais e de contingência que nós utilizamos. Mas que bom que as empresas do setor de mineração elas reagiram rápido a essa demanda da pandemia do coronavírus, né? E eu vejo que os resultados estão sendo bastante positivos. Desculpe, eu não me apresentei, meu nome, então, como você mesmo disse, é Antônio Fábio, sou gerente aqui corporativo da Anglo América Brasil. Nós damos suporte às unidades de níquel e minério de ferro através do nosso time aqui do corporativo. Eu estou na Anglo já há aproximadamente uns 2 anos. É importante que desde que começou esse processo de pandemia, já quase 4 meses atrás, a Anglo tem focado todas as suas ações de forma bem preventiva e tendo como base os valores. O primeiro lugar, saúde e segurança, o outro de cuidado e respeito com todos os funcionários, os contratados e também as comunidades. Então, assim que todas as medidas relacionadas ao tema elas foram divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, nós fomos fazendo a implantação de todas elas com muito cuidado e respeito e tendo certeza que elas fossem chegar aos nossos funcionários, aos contratados e também às comunidades. Então, a gente teve esse foco muito grande com todas as medidas. E eu acho que trouxe também bastante inovação, né? Por exemplo, hoje a gente já tem mais de 3.000 empregados que eles estão trabalhando de home office. E em um universo de 9.000 pessoas, de 8.000 pessoas, mais de 30%. Então, é o tipo de inovação, é o tipo de situação que faz com que as inovações aconteçam. E, além disso, todas nós tivemos uma postura também bastante, vamos dizer assim, agressiva com relação à testagem. A Anglo fez uma compra de mais de 15 mil testes de PCR, mais de 33 mil testes rápidos, uma doação em massa para as nossas unidades e para os municípios onde nós estamos localizados. Então, eu acho que a prevenção ela foi a chave de todo esse processo. E nós vemos como muito importante seguir fazendo isso, fazer antes que o mal aconteça e também levar bastante informação e conhecimento às pessoas.
eu acho que nós vimos aqui que esses processos de comunicação, eles precisavam melhorar e eles melhoraram. Então, através de vídeos e de uma série de ações que foram feitas também de comunicação, nós conseguimos aumentar o nível de conhecimento. O conhecimento, ele traz prevenção, né? Então, de novo, olhando para o nosso valor de cuidado e respeito, nós tivemos várias ações para que as comunidades pudessem se proteger. Eu acho que, de forma inicial, é essa a minha fala. De novo, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado, Antônio. A gente vê na conversa que realmente é um cenário muito incerto, né? Todos nós estamos aí aprendendo a cada dia, né? O traço inovação, ele é fundamental, não tem como não fazer inovação para conseguir manter esse ambiente mais seguro, mais saudável. Ele é muito forte, sabendo que as empresas do setor mineral têm feito bastantes medidas importantes de prevenção, e isso está mexendo muito com a empresa, seja ela de uma maneira estratégica ou seja através de seus profissionais, né? Os trabalhadores com a questão de saúde física, mental, saúde social, vêm trabalhando muito a isso. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, e aí o Ivan, o que mudou do ponto de vista de gestão nesse cenário agora que nós estamos vivendo bastante incerto? Olha só, bom, obrigado pela pergunta, Cláudio. A Yamana, eu esqueci de mencionar, a Yamana trabalha com mineração de metais preciosos. A gente minera para ouro e prata no interior da Bahia, numa cidade chamada Jacobina, e no Chile, no deserto do Atacama, e mais na região metropolitana de Santiago e na Patagônia Argentina. E somos em mais ou menos uns 7, 8 mil pessoas trabalhando nessas unidades aí. Os escritórios em Belo Horizonte, Santiago e em Buenos Aires. Bom, o que eu posso dizer para você que mudou? Primeiro, a gente nunca imaginou que a gente fosse monitorar as pessoas de uma maneira tão intensa e ter um cuidado tão individualizado como o caso, como o Covid trouxe. O Adriano falou dos pilares, eu acho que todo mundo está trabalhando num conceito de pilares estratégicos, nós estamos trabalhando num conceito de 9 pilares, e um desses pilares, talvez 2 desses pilares mais importantes são o pilar educar. Eu acho que esse é uma coisa, a questão da conscientização das pessoas e da comunicação, isso mudou radicalmente, isso aumentou, a gente hoje estuda outras maneiras de chegar nas pessoas, porque aquilo que a gente aprende na quinta série, como a gente define comunicação como você tendo um transmissor, um receptor e no meio a mensagem, tá? E depois você tem o feedback, que é a retroalimentação, que é uma resposta à mensagem. Pode ser uma resposta falada, uma resposta através de atitude. E a gente está tendo que revisitar esse modelo para garantir que a mensagem realmente chegue e haja uma resposta positiva. Então, muito do que está acontecendo no pilar educar. Tem coisa também acontecendo no pilar classificar e isolar. Eu acho que a mineração nunca pensou que fosse trabalhar tanto em home office como ela está trabalhando hoje. Isso é um fato e a gente na Yamana não é diferente, tá? A questão dos grupos de risco também está dentro do cuidar, você proteger e garantir a integridade das pessoas que estão no grupo de risco. Isso mudou também. Mudou a questão de você levar a discussão de variáveis até então intangíveis para dentro do processo de tomada de decisão da empresa. Na questão da comunidade, em maio, a gente fez uma pesquisa em Jacobina. Jacobina, que é onde a gente fica, lá no interior da Bahia, é uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes, pouco mais de 2 mil pessoas trabalham conosco nas nossas operações. Ou seja, a gente influencia bastante na cidade, a gente é, depois da prefeitura, acho que o maior empregador do município. E o que a gente ouviu nessa pesquisa? Com relação às questões aí do Covid, o que a gente mais ouviu foi que, as pessoas estão preocupadas. 2, elas não estão suficientemente informadas. 3, elas reconhecem o papel da prefeitura e da iniciativa privada nesse processo e nos percebem como um participante bastante ativo na questão da prevenção. E aí, o que é interessante é que, além de toda a questão de doação de máscara, de doação de álcool gel, equipamento de proteção e tudo mais,
a gente tomou duas iniciativas interessantes. Primeiro, a gente está montando a UTI da cidade. Jacobina era uma cidade com recursos limitadíssimos do ponto de vista de suporte à vida em condições extremas. Está deixando de ser, e está deixando de ser por conta de uma ação da mineradora, uma ação nossa. E segundo, parece que não, mas muitas vezes a gente toma decisões que não são decisões do Comitê de Saúde e Segurança, são decisões de outras áreas, mas que têm um impacto positivíssimo. Por exemplo, a gente tem uma política, um valor que é privilegiar demais as compras locais. A gente tem toda uma estratégia focada em compras locais. E que a gente fez no passado recente, faz uns 2 meses? A gente reduziu o prazo de pagamento dos fornecedores locais de 30 para 7 dias. Isso dá um cavalo de pau na economia de uma cidade como Jacobina, que vocês não fazem ideia. Tá? Você ter o dinheiro circulando num tempo muito menor, isso permite com que muita gente que às vezes tenha que ficar em casa, consiga ficar. Muita gente que não precise se expor tanto, não vai se expor. Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante é o seguinte, a gente acaba criando uma condição, e a gente percebeu isso nessa pesquisa, que o nosso funcionário, em função de toda a estratégia de comunicação, de educação, de informação, ele acaba sendo até um indutor dessa comunicação para a comunidade. A gente percebeu isso também, que a informação que a gente passa e as discussões que a gente tem internamente no nosso complexo de Jacobina, elas ecoam na cidade, e ecoam em um viés bastante positivo. E além desse processo, a gente tem também uma questão de estar divulgando nos meios de comunicação. Mas, respondendo a sua pesquisa, a sua pergunta, mudou muita coisa, mudaram procedimentos internos, mudou fluxo de entrada e saída de pessoas, mudou visita, mudou relação com a própria comunidade, mudaram as relações interpessoais. Muita gente agora no dia a dia de todos nós, de todas as empresas. A gente sabe que houve realmente mudanças, né? A gente vê que é uma situação que está bastante diferente e faz a gente ter uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade, né, da iniciativa privada com a iniciativa pública. Adriano, você comentou que a questão dos cenários internos e cenários externos. A gente sabe que com essa situação da pandemia foi muito importante a gente abrir mais os nossos limites, estar mais envolvido com a comunidade, estar mais participante dentro desse contexto, porque é uma visão de que as empresas têm uma capacidade maior de manter um ambiente mais seguro, né, diante desse processo todo que está acontecendo. Eu queria entender um pouco como é que foi essa situação da Nexa em ampliar essa visão mais forte com relação às comunidades, né, o que está fazendo para essa imagem e reputação da empresa estar sendo prevalecida e como é que isso está afetando os negócios da Nexa. Excelente pergunta. E assim, voltando um pouco no que o Kivan estava comentando para fazer um gancho com a sua pergunta aqui agora, a gente não está no momento de mudança, a gente está no momento de transformação, na verdade, né? Assim, tem muita coisa sendo transformada neste momento com uma velocidade muito grande, né? E isso também tem um impacto direto nas nossas relações com os stakeholders. Quando a gente olha a realidade de algumas empresas mineiras, e isso passa com a Nexa, algumas empresas de mineração, isso passa com a Nexa, né? De novo, a gente tem um protagonismo e uma entrada muito grande nas comunidades onde a gente atua. Os trabalhadores das cidades que a gente atua são empregados nossos. Os moradores das cidades onde a gente atua são empregados nossos, próprios ou terceiros. Então, você tem gente da comunidade que respira esse ambiente de mineração e acho que aí começa o processo de transformação. Quando a gente começa a trabalhar genuinamente com as pessoas, né, seja no cuidado ativo, seja nas medidas de controle, seja no distanciamento social, seja no reporte de sintomas, seja no jeito correto de lavar as mãos, isso tem um impacto muito grande dentro do nosso público operacional que está dentro das unidades e, claro, essas pessoas levam essas informações para suas famílias. Então, começa daí. Nosso processo de comunicação, ele foi focado exatamente nisso, né? Em cuidados de prevenção da Covid dentro da empresa e os cuidados de prevenção de Covid que as pessoas necessitariam levar para dentro
do seu lar. Nós fizemos vários trabalhos de comunicação direcionado a isso. Além disso, essa comunicação ela também foi direcionada para a comunidade como um todo, né, ensinando, mostrando, educando, conscientizando da necessidade das medidas de prevenção. Agora, tem um conjunto de iniciativas muito robustos do ponto de vista, né, social que vem sendo realizados pela empresa. Esse momento de dificuldade que a gente tem vivido, eu falava um pouco dessa questão dos impactos sociais que a pandemia traz, um deles é a diminuição de renda, diminuição da oferta de trabalho. A gente precisou buscar entender quais eram as necessidades de cada região onde a gente está presente, seja no Brasil, no Peru, seja no Mato Grosso ou em Minas Gerais. E junto com o Instituto Votorantim, a Nex é uma empresa do Grupo Votorantim, nós focamos esses esforços exatamente para poder contribuir com o enfrentamento da pandemia nessas regiões. Então, tiveram ações, por exemplo, de apoio à gestão pública. Nós, com o nosso conhecimento técnico, pudemos aí apoiar em muito a gestão pública, parceria junto com a Secretaria de Saúde, doação de testes rápidos, né, à Secretaria de Saúde. Nós fizemos aí eventos, treinamentos, lives, diálogos sobre Covid-19 para as comunidades onde a gente atua, exatamente para poder levar essa informação. Trabalhos relativos aí a apoio à mão de obra local, né? A gente teve uma demanda muito grande das máscaras de tecidos que foram fornecidas logo no início da pandemia, e todo esse trabalho de fornecimento de máscaras ele foi feito com apoio à mão de obra local, né? Com trabalhadores das comunidades. Nós apoiamos com fornecimento de suprimentos e material de biossegurança para membros da comunidade, saúde, funcionários públicos. Aqui no Peru, por exemplo, nós tivemos uma série de casos de Covid com o pessoal da Polícia Nacional Peruana. Exatamente no início da pandemia, o Peru decretou lockdown e a gente teve um número de casos muito grande na Polícia Nacional, então a gente doou materiais de biossegurança para esse pessoal, né? Fizemos aí um trabalho muito legal, muito bacana de apoio à saúde mental para os educadores. Trabalhamos aí junto com o Mining Lab, com o Instituto Votorantim e a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com algumas soluções inovadoras propostas para startups, né, seja para poder qualificar o sistema de saúde ou para buscar a preservação dos profissionais de saúde. Ou seja, uma série de iniciativas foram adotadas, entendendo a nossa responsabilidade, o nosso nível de protagonismo e a preocupação genuína com a saúde das pessoas nos ambientes que a gente atua. Obrigado, Adriano. Esse cenário, ele é um cenário bastante difícil, vamos dizer assim, né? É um momento bastante complicado que a gente vem passando. E aí, Antônio Fábio, eu queria saber o seguinte: a gente sabe que o setor mineral vem adotando medidas importantes, né, ações de prevenção, mas o se sentir seguro, né, estar seguro, isso mexe muito com o comportamento, né? Então, a saúde mental ela é um processo importante dentro desse contexto. Eu queria entender um pouco como é que a Anglo América está trabalhando esse cenário de saúde mental. Tá ok, Cláudio. A Anglo América, ela já tinha um programa chamado Programa Lotus, que é um programa da área de recursos humanos e de saúde, que ele tem várias ações que são voltadas a todos os trabalhadores, a todas as pessoas próprias, contratados e também à comunidade. Tá? E esse programa já vinha se desenvolvendo ao longo de algum tempo. Nessa época de pandemia, esse programa teve uma reprogramação, teve um reajuste e passamos a ter várias ações que são focadas, então, em saúde mental. Então, de forma quase semanal, de forma quase diária, nós temos ações, nós temos várias palestras, online, diria que iguais a essas que nós estamos fazendo aqui, que fala sobre saúde mental, sobre saúde do trabalhador, sobre o convívio das pessoas em casa. Então, tem uma série de ações que foram estabelecidas onde os trabalhadores, os contratados e a população do modo geral, eles podem interagir com esse programa de saúde mental. Uma outra coisa que a Anglo América fez, ela abriu um canal onde os funcionários e os contratados eles podem interagir com programas de psicologia, com atendimento psicológico,
tá? Porque a gente entende que isso é uma parte muito importante, aquele que precisa, aquele que quer ter uma conversa. Então, existem algumas empresas no mercado especializadas, então essa oportunidade ela foi aberta. E um outro ponto também que nós vimos, que é uma atuação de forma preventiva, com tantas pessoas no processo de home office, é o risco, né? Às vezes a gente tem um risco ergonômico no nosso local de trabalho, você coloca 3.000 pessoas, um número significativo de pessoas no processo de home office, e às vezes você tira o risco da empresa e passa o risco para a casa do funcionário. Então, a gente teve ações também de treinamentos voltados à ergonomia, empréstimo de cadeira aos funcionários que solicitaram. A gente fez uma oportunidade onde todos que estivessem em home office pudessem retirar também as cadeiras. Então, é uma forma da gente atuar com prevenção. E muita informação, tá? Porque como o próprio Ivan e o Adriano nos disseram, ter as pessoas comunicadas, terem as pessoas com conhecimento do que está acontecendo, do programa de testagem, quais são todas as ações que a empresa ela vem tomando, a gente entende que ajuda a acalmar um pouco a todos nesse momento de pandemia que pode gerar também uma certa incerteza. E ver também a empresa atuando. Por exemplo, a Anglo América ela fez uma doação de muito mais do que 20 milhões a várias instituições de saúde. Foram mais de 380 mil itens doados. Um outro ponto também, como o próprio Adriano ele comentou, a questão das máscaras, né? Nós fizemos questão de incentivar a produção de máscara de pano pelas comunidades e com o envolvimento de vários trabalhadores nossos nesse processo. Então, assim, nós convidamos para que todos fizessem parte do processo e que recebessem as informações. E a gente entende que isso também é uma forma de acalmar, de distribuir a informação e que as pessoas entendam o que está acontecendo nesse momento de pandemia. Obrigado. Realmente, assim, na crise, né, a gente entende que a comunicação é 50% do tratamento. Né? Uma comunicação clara, transparente, faz a gente realmente entender melhor e talvez desmistificar algumas questões voltadas a isso. Eu queria ouvir um pouquinho do Ivan. Ivan, ficou mais evidente para nós, né, a necessidade de muito maior integração das ações de saúde com as ações de segurança dentro desse cenário. Né? As operações, as ações das empresas estão muito mais fortes no sentido de tanto de saúde quanto de segurança. Então, como é que a Yamana tem planejado ou está planejando essas ações com maior integração? Olha, a primeira coisa foi incluir os profissionais, tanto de segurança como de saúde, nas reuniões do comitê de Covid. Acho que todo mundo estabeleceu o comitê de Covid, a gente também. Eu estava rastreando aqui o nosso... Quando que foi a primeira reunião de Covid que eu fiz, e a gente fez na Yamana, foi no dia 27 de fevereiro. Tá? E desde então, essas reuniões começaram 2 vezes por semana. Hoje, o nosso comitê está se reunindo 1 vez por semana, o nosso comitê global, e toda reunião surge novidade. Mas como integrar saúde e segurança? Eu acho que eu tenho uma resposta muito simples e muito direta para você com 2 palavras: com inteligência. Tá? E o que eu chamo de inteligência? Primeiro, protocolo bem definido, protocolo simples, protocolo que todo mundo entenda, protocolo que um operador, um mineiro júnior, consiga explicar o princípio básico do protocolo. Eu acho que esse é o primeiro princípio. Segundo, a gente tem um programa, acho que todo mundo tem, de segurança comportamental e análise da atividade antes de fazer. O nosso chama PIS, de paz. E a gente criou um PIS específico, muito didático, muito lúdico, nos 3 países, para a gente analisar os riscos de Covid. Então, eu estou incorporando saúde dentro da segurança, que, por sua vez, está incorporada dentro do processo. Então, essa foi uma iniciativa legal. E o terceiro ponto, a questão de trazer a tecnologia mais para dentro desse processo. Então, vou dar 3 exemplos aqui de temas ou de itens que a gente já incorporou em algum lugar ou está em vias de incorporar. Primeiro, aplicativo. A gente tem operação mineira no Chile e na Argentina, que é no meio do nada. Então, as pessoas vão para lá, ficam
14 dias e voltam. Acho que no Peru vocês devem ter a mesma coisa também, Adriano. E o que acontece? Você se respondia um questionário de autoavaliação. Hoje a gente tem aplicativo que faz isso. A gente tem aplicativo que define que lugar as pessoas vão sentadas no ônibus, como é que isso está isolado. Segunda coisa, em todos os nossos sites, e eu acho que todos vocês têm também, a gente tem aquela questão do monitoramento da temperatura eletrônica. E se acusa, e tanto o aplicativo quanto o monitoramento de temperatura, se acusa alguma resposta assim um pouco mais preocupante, o departamento médico já recebe a informação na hora, ato contínuo. Tá? Então, isso é bacana. A gente agora está em processo de discutir se nós vamos começar um teste piloto de uma pulseirinha. A expressão que a gente está usando em inglês é bracelet. De uma pulseirinha que, se a minha pulseirinha se aproximar da pulseirinha de outra pessoa a menos de 2 metros, ela emite um sinal sonoro e ela grava aquela informação. Então, se eu por qualquer motivo, eu me contagio com o Covid, ato contínuo, imediatamente eu vou saber quem esteve perto de mim nos últimos 14 dias e por quanto tempo. E aí eu vou fazer uma análise crítica de cada um desses contatos para ver se ele foi um contato de risco ou se ele foi um contato sem risco. E a partir daí a minha traçabilidade, a minha rastreabilidade das pessoas ganha bastante. E quem ganha com isso? Não necessariamente é a empresa, ganha a comunidade, porque se eu consigo rastrear e colocar em isolamento as pessoas mais adequadas, essas pessoas também não vão contaminar as outras pessoas na cidade. Então, é o tipo de coisa que todo mundo sai ganhando. E dia a dia vão surgindo novas maneiras de você integrar a saúde, que está mais e mais integrada a cada dia que passa, com a gestão da segurança, que por sua vez está mais e mais integrada na gestão da operação. Não faz sentido hoje para nenhum gerente geral de nenhuma operação mineira em nenhum lugar do mundo fazer o seu planejamento semanal, o seu planejamento mensal, sem entender como está a questão do Covid do ponto de vista das comunidades em que ele vai buscar sua mão de obra, do seu pessoal, quantas pessoas ele tem em quarentena, por que essas pessoas estão em quarentena, qual o cuidado que está sendo tomado para colocar essas pessoas nessa condição, enfim, tudo aquilo que uma boa gestão de saúde, como o Antônio colocou, que já vinha sendo executada, acho que por todas as empresas que prezam, de alguma maneira, essa variável, a gente acabou tendo que dar um foco e levar todo esse conhecimento acumulado para uma aplicação nova. E isso está sendo muito desafiante. E essa integração da saúde com a segurança e com a operação é aquilo que eu falei no começo, 2 palavras, com inteligência. Inteligência de informação, inteligência de tecnologia, inteligência de saber que as relações humanas e a comunicação ela tem que fluir de uma maneira que seja entendida e absorvida por todos os atores desse processo. Obrigado, Ivan. Esse é um tema bastante importante, né? Essa maior integração, acho que ficou mais evidente como é que isso está acontecendo e a necessidade, né, do próprio negócio, né? As pessoas são o nosso maior ativo, então nós precisamos trabalhar fortemente quanto a isso. Eu queria ouvir um pouquinho do Adriano também sobre esse assunto. Como é que a ANEX está trabalhando essa questão da maior integração das ações de saúde e segurança? Então, nós, na verdade, sempre tratamos saúde e segurança, né, como um tema em conjunto. A gente não consegue mais falar segurança, né, dissociado de saúde, nem segurança e saúde dissociado dos nossos processos. Mas é claro, é evidente, né, que essa pandemia trouxe uma nova visão sobre o ponto de vista de saúde, do cuidado, né, com a saúde das pessoas. Acho que todo mundo, quem está em casa, quem está no trabalho, quem está na rua, hoje tem uma preocupação muito maior com o autocuidado, né, e de realmente se prevenir do contágio com a Covid-19. No nosso caso, todos os processos que nós fizemos foram, sim, integrados, né? Então, desde o processo de avaliação e reconhecimento de riscos, olhando para as ferramentas de gestão, onde a gente pôde revisar a identificação e o mapeamento de riscos, passando pelo mapeamento de riscos, que é bem tradicional, né, no processo de gestão de saúde e segurança,
onde a gente pôde identificar dentro das nossas operações quais eram os principais lugares com risco de aglomeração que a gente precisaria atuar para poder garantir o isolamento social, passa pelo reporte de casos, passa pela análise estatística, né, do que está acontecendo, ou seja, tudo que a gente tem de know-how de gestão de saúde e segurança, sim, foi utilizado e está sendo utilizado num momento como esse de enfrentamento dessa pandemia. A gente não consegue, de verdade, separar, dissociar as duas coisas, mas a gente teve, sim, uma visão mais explícita da preocupação do cuidado com a saúde das pessoas. Ações que, às vezes, né, ficaram aí em modo holding, em algumas situações, por exemplo, ações de... A gente sempre falou muito de saúde mental, mas a gente precisou acelerar e intensificar as ações de saúde mental num momento como esse, com uma preocupação realmente como que as pessoas estão enfrentando, né, tudo isso. A questão do próprio automonitoramento, a gente tem incentivado o automonitoramento das pessoas antes de sair de casa, antes do cara ir para o ponto de ônibus para poder deslocar até o ambiente de trabalho, ele precisa responder um conjunto de perguntas para verificar se por acaso ele não tem sinais e sintomas, né? Então, esse automonitoramento é um exemplo bem simples, mas que mostra que a gente precisou trabalhar e intensificar a preocupação do autocuidado com a saúde. Então, assim, não dá para poder dissociar saúde e segurança, as ações foram realizadas em conjunto. O que eu acho que essa pandemia trouxe de novo é colocar a preocupação genuína de autocuidado, de cuidado da saúde das pessoas, num momento como esse. Todo mundo tem se refletido sobre uma série de coisas. A gente tem refletido sobre o nosso comportamento em casa, na nossa família, na rua, nos locais que a gente frequenta, e isso não é diferente no ambiente profissional, né, no ambiente de mineração. Sim, com certeza, as ações são fundamentais de integração. A gente entende esse processo como um processo de aprendizado realmente diferente. Eu queria entender um pouquinho, Antônio Fábio, na Ângulo, assim, a gente sabe que medidas estão sendo tomadas, todos fizemos comitê de crise, participação multidisciplinar, né? O que você tem visto, assim, que você considera realmente como as principais ações e medidas tomadas para esse momento? Então, Cláudio, eu acho que, sinceramente, é um momento bastante especial, né? É um momento diferente. E eu vejo que as principais ações, coisas que eu gosto e valorizo muito, eu acho que a grande participação de todas as áreas da empresa. Eu acho que nunca em nenhum momento aí dos meus 30 anos de carreira, eu vi todas as áreas da empresa tão focadas com o único objetivo de saúde e segurança dos funcionários e dos contratados e da própria população. Então, a gente tem finanças, operação, a produção, está todo mundo envolvido. Eu acho que esse é um grande ponto. E muito envolvido e comprometido. Um outro ponto, eu acho que é o processo de inovação, ele foi muito acelerado. Então, há momentos atrás, nós não falaríamos de telemedicina. Hoje, a telemedicina ela é uma realidade. Nós não falaríamos de forma tão forte do home office. E hoje o home office é uma realidade. Eu, como falei, na Anglo-América, nós temos mais de 3.000 pessoas em home office. Eu acho que questões ergonômicas que nós sempre tratamos ali no ambiente de trabalho, onde estava o risco, hoje a gente está falando de ginástica laboral pela web. A gente tem um professor de forma semanal que faz ginástica laboral para milhares de pessoas, sabe? A gente vê aí a ergonomia, eu comentei já, o processo de gestão de casos, né, de algum funcionário contratado que, porventura, tenha o Covid, que contrai o vírus, é o processo de contato dos médicos, dos enfermeiros, todo por telemedicina. Então, eu acho que trouxe uma inovação, trouxe uma participação muito grande. E na área de segurança sempre falou-se muito quando tem um acidente, alguma coisa em algumas empresas, né, com relação ao comportamento, à necessidade de envolvimento das pessoas, que todos se comprometessem para que o acidente, a doença ocupacional, ele não ocorresse. Eu acho que a gente está num momento que vem trazendo uma experiência ímpar para todas as organizações. A gente está vendo um comprometimento muito grande de todos em prol da saúde, da segurança do funcionário, do contratado e da comunidade.
Eu acho que isso vai deixar um legado futuro de cuidado, de respeito, de autocuidado, de prevenção que nós não tínhamos vivido ainda. Assim, infelizmente, nós temos a pandemia, mas eu acho que o ensinamento ele vai ser muito grande. Essa questão que citou o Adriano, né, do autocuidado. Nós fizemos a doação de mais de 17 mil termômetros para contratados, famílias, empregados, e é impressionante como todo mundo faz o automonitoramento. Então, se a gente deu ao outro a ferramenta para participar do processo. Então, eu acho que esse momento vem trazendo muita inovação, muito aprendizado e, principalmente, despertando ainda mais a questão do cuidado, do respeito. Eu cuido de você, você cuida de mim, enfim, e de todas as teorias de segurança e saúde que nós escutávamos e líamos, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso um pouco, acho que nas nossas organizações. Obrigado, realmente. Se me permite aí, e isso quebrando vários paradigmas todo o tempo, né? Acho que essa questão da inovação, essa questão de buscar soluções, se a gente olhar no retrovisor o que nós mudamos, quais são as ações que nós mudamos, quais são os procedimentos que nós mudamos, que inovações e tecnologias que a gente trouxe em 100 e poucos dias de pandemia, é incrível e mostra, sim, que a gente pode fazer diferente, pode inovar, pode romper paradigmas, com um motivo muito nobre, que é o cuidado genuíno com as nossas pessoas. A gente está vivendo, na vida real, a música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião pensada sobre tudo. Nossa velha opinião está mudando semana a semana, é incrível. Essa metamorfose realmente está acontecendo com todos nós. A gente está caminhando, acho que a conversa está muito produtiva, a gente está aprendendo um pouco mais e disseminando, né, ações conscientes. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Carlos Pérez dizendo o seguinte, que as empresas têm se mostrado muito conscientes e está perguntando a respeito de quais os resultados obtidos, se esses resultados são realmente efetivos. E eu queria deixar essa pergunta aos três aí, também relacionado ao seguinte: qual é o principal aprendizado em relação a isso tudo e qual é a perspectiva de futuro que cada um de vocês tem diante disso nas suas empresas? Bom, deixa eu começar. Primeira coisa, perspectiva de futuro. Há umas 2 ou 3 semanas, eu estava lendo na Veja, com entrevista nas Amarelas do professor Vicente Falcone, e foi feita essa pergunta para ele, ele respondeu que ele não esperava um mundo muito diferente, mas ele esperava um mundo mais colaborativo. Eu acho que é um pouco nessa linha de pensamento. Se a gente for mais solidário, poxa, que bom, mas se a gente conseguir ser mais colaborativo, já está ótimo. Então, um pouco disso que está acontecendo hoje vai nessa linha, vai nessa direção. Uma outra coisa, a gente aprendeu que na questão do Covid, a gente não está correndo uma prova de 100 metros, a gente está correndo uma maratona. E é muito provável que a gente esteja no começo dessa maratona. As medidas têm sido efetivas. Eu acho que hoje a gente está trabalhando num conceito de tentar, um dos programas que a gente lançou no Chile, deve chegar no Brasil, é o programa Rastreabilidade Zero. O que é Rastreabilidade Zero? Na medida em que eu tenha um contágio que ocorre, onde quer que ele tenha ocorrido, eu consigo fazer minha rastreabilidade e identificar que nenhuma pessoa eu tenho que colocar em quarentena, porque todos os contatos que aquela pessoa contagiada teve são seguros. Foram contatos seguros e contatos onde havia todas as medidas de proteção e todo o comportamento seguro. Então, o futuro, eu acho que passa um pouco por aí. Passa para a gente conseguir conter, tratar, monitorar. E outra coisa que eu digo, todas as ferramentas são bem-vindas. Mas eu tenho uma ferramenta que só me dá 50% de acuracidade, outra que me dá 70%. Todas as ferramentas são bem-vindas. O conjunto de ferramentas, o conjunto de práticas vai fazer com que os nossos processos, as nossas tomadas de decisão sejam melhores. O que vem pelo futuro? O futuro vem essa maratona. Vem a gente continuar incorporando novos elementos do nosso processo, tentar conter o contágio e, uma vez que o contágio aconteceu, tratar e monitorar para garantir que cada história termine bem. Eu acho que é um pouco disso.
Com certeza. Adriano, o que você me diz? É interessante que o Ivan traz aí uma visão bem legal, que eu concordo com o que ele comentou. E a gente tem um termômetro bem interessante para isso, que é quando a gente vê e sente os nossos trabalhadores dizendo que o ambiente dentro da empresa é mais seguro que o ambiente externo, né? Quando você vê pessoas se manifestando de que eu me sinto mais seguro do ponto de vista de prevenção de Covid dentro da empresa que eu trabalho do que na rua, no comércio, nos lugares que eu circulo, no transporte público que eu circulo, né? As pessoas entram desde um transporte coletivo, garantindo o distanciamento social, por um processo de triagem que começa na casa dele, que passa pelo acesso dentro da empresa, claro, utilização em tempo integral de máscara, pontos para lavar, desinfecção de mãos em todo o ambiente da empresa, garantir distanciamento social, ambientes adequados, limpeza, desinfecção, ou seja, todo esse cenário é um cenário que reflete na ação do trabalhador, que se sente mais seguro dentro do ambiente da empresa, inclusive manifesta isso de forma muito aberta, né? Eu acho que esse é um dos resultados que a gente tem colhido. O próprio reconhecimento dos nossos trabalhadores, de que as ações que a gente tem feito, né, tem feito as pessoas se sentirem mais seguras nesse momento de pandemia, para mim é um ótimo termômetro. Tudo que a gente tem feito para o famoso achatamento da curva, né? Ou seja, você precisa evitar que você tenha uma taxa de crescimento de casos nas empresas que você, nos locais onde a gente atua, dentro da empresa, dentro do ambiente da empresa, e claro, nas comunidades também, onde a gente atua. E isso tem acontecido. Esse é um resultado, assim, bem visível, como que a gente tem conseguido frear a propagação, né, de casos nos ambientes que a gente trabalha. O Ivan comenta muito bem que é um conjunto de ações, não é uma ação isolada, senão um conjunto de ações, e aí isso me remete à sua última pergunta sobre como que saúde e segurança integra. Passa aí, por exemplo, por hierarquia de controles, né? Tem ações que são mais efetivas, ações que não são tanto efetivas, e eu vejo que a gente ainda está no início dessa maratona, que tem muita coisa por fazer, mas que a gente está no caminho certo, de verdade. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso painel. Gostaria de ouvir do Antônio Fábio sobre essa perspectiva e como é que está vendo essa situação aí para o futuro. Então, Cláudio, a ideia é realmente continuar com todas as medidas que já foram implantadas, as preventivas, as corretivas, mas principalmente as preventivas, e ir acumulando ainda mais, né? Eu acho que conforme também já foi dito, nós temos aprendido no dia a dia. Olha, a cada dia a gente tem uma novidade, o item novo, uma pesquisa nova, algo que sabemos de novo. Então, a gente tem que estar preparado para essa ação, agir rápido, de forma bastante preventiva e com cuidado e respeito com todos os funcionários. A gente vê que esse momento atual, que ele trouxe uma consciência, e eu acho que a gente não pode perder o momento. Então, seguir também de maneira bastante forte e contundente com todas as ações de comunicação, creio que voltadas ao momento, à pandemia, à saúde, à segurança, para que todo mundo cuide de si, que cuide de outro, que siga com todas as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, também pela Anvisa, por alguns municípios. Eu acho que tem coisas muito boas, um processo de preventivo em termos de lei, em termos de orientação criado, que a gente tem que seguir. E agora, o que me surpreende muito e que eu vejo é o comprometimento e a participação de todas essas pessoas, de todos os funcionários, independente do nível, dos contratados e de toda a população. As pessoas, uma vez informadas e com conhecimento, elas querem ajudar no processo, elas participam de forma muito ativa na prevenção e na redução dos níveis de contaminação. Em todas as cidades, por exemplo, onde nós atuamos, a gente tem um nível muito baixo de contaminação e um alto número de testagem. E a gente vê que as pessoas, elas participam, elas dão ideias, elas querem estar juntos. Então, eu acho que é seguir comunicação, é seguir com a participação, estar próximo. Acho que a empresa tem um dever aí de estar próximo de todas as prefeituras, um trabalho que a gente tem feito de maneira bastante forte aqui, através dos nossos representantes. Enfim, eu acho que a gente tem um caminho longo, que não tem nada ganho, a gente tem muito trabalho ainda, mas eu acho que
é aproveitando o que está acontecendo para a gente aprendendo e melhorando e colaborando aí com todas as pessoas. É um tema bastante interessante, eu acho que a gente conseguiria ficar aqui conversando por muito tempo, né? Aprendendo um com os outros e trazendo esse momento, mas infelizmente está chegando ao final. Eu queria agradecer a presença aí dos nossos painelistas, a audiência que nós estamos tendo, né, nos eventos virtuais. Quero dizer a todos que estão nos ouvindo aí, vendo que os certificados de participação já estão disponíveis para as pessoas cadastradas no sistema, é só acessar a área de inscrito. Essa palestra minha vai ficar disponível no canal do YouTube do IBRAM. Continue assistindo aí nossas atividades, tem muitos painéis à frente. Partilhe esse conteúdo com todos. Queria agradecer mais uma vez a presença e bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigado. Bom dia, obrigado.